Existe um momento na nossa vida em que os sonhos simplesmente vão deixando de nos visitar. E o pior é que pode ser que você nem perceba que isso está acontecendo. E o maior sinal de envelhecimento não está no corpo, está exatamente na ausência da capacidade de sonhar, de projetar um futuro. Eu li recentemente uma obra muito bonita que se chama O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, em que o personagem principal, Giovanni Drogo, é um oficial que é levado a servir uma parte do seu serviço militar em um deserto, em um total deserto, em um forte, em que ele espera pelo sentido de estar ali, longe de qualquer habitação, longe de uma vida que realmente faça sentido, esperando simplesmente um dia em que tudo vai fazer sentido, talvez um dia heróico, e que aí sim tudo vai fazer sentido em suas vidas. E enquanto isso, naquele deserto, o tempo passa. Os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando e companheiros vão repetindo movimentos automaticamente, e muitos estão ali de fato por décadas, esperando o dia em que um determinado inimigo vai surgir da fronteira e todo o tempo que eles ali passaram terá valido a pena, terá feito um sentido. Mas Drogo, ele questiona o que ele está fazendo naquele lugar, e os seus questionamentos nos levam a uma profunda reflexão sobre a vida e sobre o passar do tempo. Numa noite ele está sem conseguir dormir. Então você imagina aí uma noite mais ou menos fria no deserto, em que existe um céu estrelado, em que existe muito espaço ao redor, muito vazio, e ele está lá no seu quarto, longe dos seus, muitos quilômetros longe da sua casa, da sua mãe, da sua família. E lá ele não consegue conciliar o sono, ele não consegue dormir. E aí chega um momento em que, vencido pelo cansaço, ele dorme. Se ele soubesse o que viria ali, que aquele seria o começo de uma jornada muito particular que ele teria, ele não dormiria, ele hesitaria realmente em dormir. Porque quando ele dorme, ele tem um sonho. E esse sonho é uma representação da passagem da vida. Não só da passagem da vida do Drogo, mas da passagem da vida de todos nós, da passagem da vida do ser humano. Tudo começa ali, quando se ainda é menino, e o tempo passa despercebidamente, no meio de brincadeiras, no meio de tantas coisas bonitas que você nem vê o tempo passar. E você encontra pessoas que estão pelas casas, sorrindo, cumprimentando-se umas às outras, e parece a você que todas elas apontam com uma esperança muito grande para um futuro, para um momento em que a felicidade vai chegar. E essa felicidade está sempre ali, logo uns passos mais à frente, está sempre ali depois do riacho, depois daquela curva, logo depois do horizonte. Até que chega um momento, nesse sonho, que o narrador fala que um portão de ferro, grande, pesado, é fechado atrás de nós. E já não há mais tempo para voltar atrás. E aí nós já estamos falando de uma vida mais madura, de uma idade adulta, em que muitas coisas ficam para trás. E você começa a perceber, você começa a notar que as nuvens que estão no céu, nesse sonho, essas nuvens que estão lá no céu, elas começam a passar mais rapidamente, estão mais afoitas, elas começam a sumir no horizonte daquele céu azul de uma maneira muito mais rápida do que acontecia antes, no passado. E tudo te impele mais e mais para frente, mais e mais para frente. E aí, sem você perceber, você está num ponto mais distante. E aí, quando você olha para trás, aquelas pessoas já estão lá em menor número, já estão lá
em número muito menor e sua expressão já não é mais de tanto entusiasmo. Você nota que as pessoas ainda apontam para um horizonte, para o futuro, mas já não fazem mais isso de uma maneira tão entusiasmada, nem com tanta esperança. É com um pouco mais de realidade, de realismo. E uma frase muito bonita que o narrador diz nesse ponto do sonho é a seguinte: são as últimas vezes que chegarão até ele, na noite, as suaves imagens de um mundo completamente feliz. E aí tem uma coisa que é extremamente dramática para nós, é impressionante. Você percebe que esse desmanchar dos sonhos, eles não acontecem de uma hora para outra, mas eles acontecem lentamente. Não é completamente, mas aquela é a última vez que chegarão para ele, na noite, as imagens de um mundo completamente feliz. Então, como eu disse, às vezes nós nem percebemos que nossos sonhos vão deixando de nos visitar pouco a pouco, à medida que o tempo passa. E, de fato, o sinal maior do envelhecimento não está no nosso corpo, mas talvez está num sentido de espírito que nós não encontramos mais. Por isso é importante a gente se fazer uma pergunta muito franca, sem mentir, se nós somos capazes de sonhar ainda, ou se, ao contrário, nós apenas sustentamos, administramos um tempo que vai acabando, que vai passando por nós. Eu gostaria de ler para vocês apenas um pequeno fragmento, apenas um pequeno trecho, que peço que vocês ouçam com o coração, no sentido de tudo isso que eu estou narrando aqui. E diz assim: além daquele rio, dirão as pessoas, mais 10 quilômetros, e terá chegado. Ao contrário, não termina nunca. Os dias se tornam cada vez mais curtos, os companheiros de viagem mais raros. Nas janelas estão apáticas figuras pálidas que balançam a cabeça, até Drogo ficar completamente sozinho, e no horizonte surgir a estria de um imensurável mar parado, cor de chumbo. Então já estará cansado. As casas ao longo da rua terão quase todas as janelas fechadas, e as raras pessoas visíveis lhe responderão com um gesto desconsolado: o que era bom ficou para trás, muito para trás, e ele passou adiante, sem se dar por isso. Ah, é demasiado tarde para voltar. Atrás dele aumenta o fragor da multidão que o segue, impelida pela mesma ilusão, mas ainda invisível na branca estrada deserta. Giovanni Drogo agora dorme no interior do terceiro reduto. Ele sonha e sorri. São as últimas vezes que chegarão até ele, na noite, as suaves imagens de um mundo completamente feliz. Ai, se pudesse ver a si mesmo, como estará um dia, lá onde a estrada termina, parado na praia do mar de chumbo, sob um céu cinzento e uniforme, sem nenhuma casa ao redor, nenhum homem, nenhuma árvore, nem mesmo um fio de erva, tudo assim desde um tempo imemorável. Pouco há para se dizer além do que foi dito aqui, de maneira tão bela, de uma forma tão belíssimamente poética, mas incrivelmente real, em O Deserto dos Tártaros. Eu só tenho a refletir ainda, para podermos terminar, que esse tempo passa para todos nós, que essa porta se fecha para nós, e que nós temos, mesmo na meninice, mesmo na juventude, muito menos horizonte do que a gente acha que tem. E esse tempo não para, ele está passando o tempo todo, e um dia
nós também estaremos diante desse mar de chumbo, desse céu acinzentado, com poucas casas ao redor, nos vendo mais sozinhos, nos vendo no momento que já vai sendo o limiar da nossa existência neste plano, nesta vida. Então resta uma pergunta importante que não pode calar e que você precisa responder com toda a sinceridade. Você ainda é capaz de sonhar? Ou você apenas vive agora a administrar um tempo que está passando?